Olá pessoal, Silvio Malheiro de Indaiatuba, São Paulo. Observando aí alguns acontecimentos, né, no fim de semana, deu para perceber que existe uma parcela significativa de brasileiros que acredita que a solução dos problemas políticos do nosso país, ele passa ou por uma intervenção militar ou por um AI-5, né, um ato institucional número 5, que muitas pessoas nem sabem do que se trata. Isso foi um instrumento lá que ocorreu em 1968, né, em pleno regime militar. Ele estava previsto na Constituição de 1967. Hoje, absolutamente, esse ato nem existe mais. Portanto, não tem como o povo clamar, solicitar por alguma coisa que sequer existe. Então, vamos lá. Eu não sou advogado, tá certo? Eu sou militar da reserva, mas a gente conhece um pouquinho do assunto. Vamos lembrar um pouquinho de teoria geral do Estado? Então vamos lá. Quais são os elementos, né? Os elementos para você ter um Estado? Povo, território e poder. Então ninguém tem dúvida que o Brasil é um Estado, tá certo? Então as formas do Estado. O Estado pode ser unitário, ele pode ser composto e ele pode ser, digamos, regionalizado. Então, o Estado unitário, para vocês terem uma ideia, é Portugal e Uruguai, países pequenos onde tudo sai do poder central. Os estados compostos, eu vou dar o exemplo do Reino Unido e das federações espalhadas pelo mundo, são mais de 60. Brasil, Argentina, Colômbia, México, a mais pujante delas, sem dúvida, os Estados Unidos. Ou o próprio Reino Unido, porque vocês sabem que dentro do Reino Unido você tem a Inglaterra, você tem o país de Gales, você tem a Escócia e você tem a Irlanda do Norte. Então é um tipo de estado composto também, tá certo? E esses estados regionalizados, nós temos só dois exemplos para dar. É a Espanha e a Itália, né? Que você tem pequenas demarcações ali territoriais. Posso dar o exemplo da Catalunha, né, e outras regiões, Catalunha na Espanha, e algumas regiões da Itália que têm alguma autonomia, tá certo? E é exatamente isso, porque quando você fala de autonomia, isso está relacionado com os entes federativos. Quando você fala de soberania, a soberania só está relacionada com o poder central. Agora vamos lá. Eu estou falando de Estado por enquanto. Então, voltando lá na teoria geral do poder, vamos ver o que a gente lembra de governo. Então, formas de governo. O que nós temos? Nós temos a monarquia e nós temos a república. Tá certo? E vamos logo falar de sistemas de governo. O que nós temos? O presidencialismo, o parlamentarismo e o semipresidencialismo. Para não me alongar muito, a nossa Constituição de 88, ela foi criada como uma república, República Federativa do Brasil. Contudo, ela fez uma previsão de 5 anos após, ou seja, em 1993, houve um plebiscito no Brasil para os brasileiros escolherem justamente a forma de governo que eles iam querer, se seria uma república ou uma monarquia, e o sistema de governo que nós iríamos ficar submetidos, se seria o presidencialismo, o parlamentarismo ou o semipresidencialismo. Lá em 93, infelizmente, a nossa população não se aprofunda muito nos assuntos e falta um pouco de conhecimento, mas lá em 93, a forma de governo escolhida foi a república e o sistema de governo escolhido foi o presidencialismo. Então, gente, já está escolhida, é uma república presidencialista. Tá? Então o nosso nome é Brasil, não é República Federativa do Brasil. Por quê? No que tange à autonomia, nós temos os estados, que são 26, mais o Distrito Federal, e nós temos os municípios, que são 5.570 municípios, cada um com a sua autonomia, dentro da federação. Volto a falar, a soberania, quem representa o Brasil diante do concerto das nações, do concerto dos povos, é a União, porque trata da nossa soberania. Então ninguém pode interferir aqui dentro do Brasil
a não ser nós mesmos. É isso que precisa ficar bem claro. E por fim, a gente vai falar do regime, né? Ainda dentro da tese ali da Teoria Geral do Estado, os regimes de governo, o que nós temos? Nós temos o regime democrático e nós temos o regime autocrático. Portanto, nós somos uma democracia. Então, a nossa forma é república, o nosso sistema é presidencialismo e o nosso regime, ele é democrático. Senhores e senhoras intervencionistas, por gentileza, isso já está definido. O que nós queremos é que o nosso país dê certo e que tudo funcione da melhor forma possível em benefício do povo, justamente com aquilo que nós já temos em mão, respeitando a democracia, respeitando os preceitos constitucionais e cada um fazendo a sua parte para o melhor do nosso querido Brasil. Então, pessoal, a solução dos nossos problemas não passa por nenhuma medida autoritária. Muito pelo contrário. O que nós temos que colocar é mais responsabilidade e até mesmo mais amor para melhorar a vida de todos. E não só de alguns ou de grupos de interesse ou de políticos específicos. Vamos juntos, vamos em frente. O Brasil vai dar certo, com Deus sempre.